noite a todos, a paz de Cristo Jesus. Abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato ou prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, imprudente, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra ela, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Amém? Pode tomar o teu assento. A vida cristã, ela é uma jornada. A vida cristã, ela é uma caminhada, uma trilha. Não foi à toa que Jesus disse: eu sou o caminho. E quando Jesus diz eu sou o caminho, Ele está nos convidando para andar nele. O caminho existe para andar nele. Não é apenas estar nele, mas andar nele. Seguir em frente, avante, praticando, fazendo, experimentando. E ao longo da jornada da vida cristã, a gente se depara com diversas coisas, obstáculos, adversidades, problemas, com diversos momentos de alegria, de tristeza, com momentos de grande euforia, como também em momentos de grande e profundas tristezas. E quando Jesus nos convida a segui-lo neste caminho, essa semana eu estava estudando e eu aprendi isso, que é muito interessante. Quando Jesus fala: vem e segue-me, a gente pensa, seguir Jesus é seguir o caminho para o céu. A gente pensa, seguir Jesus é seguir um caminho para a glória, para a vida eterna. Mas quando Jesus disse, siga-me, vem e segue-me, Ele estava presente aqui na terra. E como homem, Ele tinha um alvo, igual o pastor ministrou agora há pouco, Ele tinha um objetivo, Ele tinha um lugar a ser alcançado. E Ele falou: vem e segue-me, quem quiser.
A pergunta é: Jesus, para onde o Senhor está indo? Para que eu possa te seguir. E ele responde dizendo: eu estou indo para Jerusalém. E lá em Jerusalém eu vou sofrer. E lá em Jerusalém eu vou ser traído. E lá em Jerusalém eu vou ser preso e eu vou ser morto. Resumindo, para onde você está indo, Jesus? Ele responde: eu estou indo para a morte. Quem quiser me seguir, vem e segue-me. O convite de Jesus é um pouco inusitado, é o convite para a morte. Vem para comigo, e ele diz: tome a sua cruz. Sinônimo de luta, de dor, sinônimo de pesar, sinônimo de morte. Cruz é sinônimo de morte. O convite de Jesus é: vem e segue-me. Para onde? Para a cruz, para a morte. Andar no caminho de Jesus, como Paulo disse, somos todos os dias levados como ovelhas ao matadouro. Porque andar com Jesus é andar no caminho que vai levar para a morte. Só que o mais interessante de tudo isso, deste convite de Jesus, é que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Com Jesus, a vida não termina no túmulo. Com Jesus, a vida não termina no sepulcro. Porque um dos maiores dilemas da humanidade ainda sempre foi, como lidar com ela, a morte. E Jesus, ele fala assim: vem comigo, porque quando eu morrer, eu vou mergulhar na morte. Só que o meu Pai, no terceiro dia, Ele vai me trazer a vida novamente. E se você vier comigo e você mergulhar comigo na morte, todo aquele que crer em mim jamais morrerá, disse Jesus. E todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse Jesus. Porque ele venceu a morte. O que eu estou querendo dizer para você é que a vida cristã, ela é um caminho cheio de conflitos, cheio de altos e baixos, e que por vezes a nossa fé, ela é abalada, e que por vezes a gente chega a pensar: será que tudo isso que eu estou fazendo para Deus, em nome de Deus, de fato tem algum sentido? Porque a gente às vezes olha ao redor, e olhando ao redor a gente fala: poxa, mas por que para tanta gente dá certo? E eu estou indo até para a igreja, estou buscando a Deus, e por que nunca chega a minha vez? Porque para todo mundo chega a vez, mas a minha, por que a minha não? Será que o meu destino é esse? Continuar vivendo assim? Será que essa tem que ser a minha vida? Eu me lembro do Salmo de Asaf, o Salmo de número 73. E Asaf diz que ele começou a olhar para as pessoas, e ele diz: Deus é bom para todo mundo aqui em Israel. Deus é bom para todos. Quanto a mim, Asaf disse, os meus pés quase se desviaram do Senhor. Porque eu comecei a olhar o quanto as pessoas estão sendo abençoadas, até mesmo através do meu ministério, mas eu mesmo, as coisas não acontecem para mim nem comigo. E aí a gente cai na tolice de pensar: Deus não me ama. Ou pior ainda, será que realmente Deus existe?
Porque se Deus existisse, por que existiu o mal? É Epicuro, um filósofo, que diz: Deus não pode ser bom e poderoso ao mesmo tempo. Porque se Deus for bom, por que Ele permite o mal? E se Deus for todo poderoso, por que Ele não acaba com o mal? Logo então, decide ele pensar: Deus não é bom o bastante. Porque se Ele fosse bom, o mal não existia. Ou Deus não é todo poderoso o bastante. Porque se Deus fosse todo poderoso, Deus acabava com o mal. Mas o grande problema é que o mal habita em nós. O mal habita em nós, humanidade. Foi o apóstolo Paulo que disse isso, dizendo: em mim, isso é, no meu corpo mortal, não habita bem algum. É o mal que habita em mim. Então, para Deus acabar e destruir com o mal, Deus precisa acabar com o malvado. Daí Deus olha para mim, para você e fala: Josué, sobrou, perdeu. Mas Deus prefere olhar para o ser humano, que existe o mal, e Deus prefere colocar a mão na lama e redimir esse ser humano malvado. Deus prefere deixar sua glória, tornar-se como um de nós, e é o apóstolo João que vai dizer isso, que Deus encarnou, Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se misturou no lixão. Deus veio se misturar na lama. E misturado na lama, Ele começou a estender a mão para um, para outro e para outro, e dizendo: o reino de Deus chegou, arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino de Deus chegou. E Ele convida essas pessoas para participar do reino. Vem para o reino. O convite de Jesus não é vem para o céu, é vem para o reino. Porque no reino de Deus há justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O convite de Jesus é: vem para o reino de Deus. Por quê? Porque no reino dos homens há injustiça. Porque no reino dos homens o mais forte sempre se sobrepõe ao mais fraco. No reino dos homens ninguém se importa com ninguém. No reino dos homens é cada um por si, Deus por todos. Mas Jesus está na terra pregando e dizendo: vem para o reino de Deus, porque o reino de Deus já está entre vós. E aqueles que deram ouvido a esse convite de Jesus, falou: eu vou. Parece ser bom esse negócio. Ele diz que tem justiça, tem paz, tem alegria, tem amor, tem cuidado, tem perdão, tem ajuda ao próximo. Parece ser bom esse negócio. Eu vou. E quando entrou nesse caminho do reino de Deus, alguns equivocadamente ainda hoje acreditam e pensam que fazer parte do reino de Deus é fazer parte de um lugar, de um ambiente onde nada vai dar errado. Alguns pensam equivocadamente que fazer parte do reino de Deus, que fazer parte do povo de Deus, é fazer parte de um lugar onde as coisas só vai dar certo, onde tudo que você fizer vai acontecer, onde quando você abrir a boca e falar acontece agora em nome de Jesus, vai acontecer. E parece que o nome de Jesus é uma frase mágica, mas não é frase mágica. E as coisas não acontecem como a gente pensa. E as coisas não acontecem como a gente desenha. Ah, mas na vida dele aconteceu, por que na minha não? A vida dele é a vida dele.
Cada um tem a sua experiência com Deus. A nossa irmã Helena acabou de cantar aqui. Eu vou. Ele está me chamando para um particular. E talvez você entrou aqui hoje e Deus está lhe dizendo desde o começo desse culto: vem. Esquece de querer viver a experiência dos outros. Não é para amanhã, segunda-feira, contar o testemunho dos outros. A gente se alegra com a bênção dos irmãos, glória a Deus. Mas não é para viver o testemunho dos outros. Deus quer te chamar para um particular, para que você também experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O caminho é íngreme. O caminho é difícil. Por que é difícil? Porque no caminho exige renúncias. Exige o negar do eu. E não dá para seguir Jesus sem negar o eu. Ele foi que disse isso. Se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, vem e segue-me. Não dá para andar comigo pessoas egoístas, disse Jesus. Não dá para andar comigo pessoas que só pensam em si mesmas, disse Jesus. Não dá para andar comigo pessoas que pensam que o mundo gira em torno de si, disse Jesus. Está na luta? Está na prova? Está com dificuldade? Pois bem, tem um monte de gente que está pior do que você. Tem um monte de gente que está sofrendo mais do que você. Por isso, o convite do reino de Deus é: vem para o reino de Deus. E a sua oração não é mais o meu pão de cada dia. A sua oração agora é o nosso pão de cada dia. Porque no reino de Deus tudo se torna coletivo. Tudo se torna familiar. Ou pelo menos era para ser assim. Tudo se torna grupo. Nós temos o costume de saudar a cada um com a paz do Senhor, irmão. Não é assim que a gente fala? Mas será que de fato é um irmão? Ou não? Ou é só um clichê que a gente criou? Ou é só uma palavra de efeito? Ô irmão! Deus sabe o quanto eu sou seu irmão. E o quanto você é meu irmão e minha irmã. Porque Jesus falou assim que os irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quando chegou a mãe de Jesus e os irmãos dele procurando por ele, porque diziam que ele estava louco. Você vê, a família de Jesus dizia: não, ele está meio louco, ele está com parafuso a menos, liga não. Vieram buscar Jesus, mandaram a notícia: ô mestre, lá fora, sua mãe e seus irmãos vieram te buscar. Ele olha para o povo que está ouvindo ele e ele diz assim: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. O que ele está dizendo é o seguinte: a minha família é aquele que se preocupa comigo. Não é aquele que quer me ver fora do propósito de Deus na minha vida. Não é aquele que quer me impedir de avançar no propósito de Deus. A minha família é aquela que se preocupa comigo. Vivemos um tempo hoje chamado de distanciamento social. E Deus cobra a mim e a você agora, dizendo para nós: o quanto você se preocupa com alguém durante essa pandemia aí? O quanto você pensou em alguém nessa pandemia? A gente prefere fazer como todo mundo faz. Hashtag fique em casa. Fique em casa e cada um no seu mundinho. E cada um se preocupa consigo mesmo. E os outros, cada um se preocupa com o seu. Cada um cuidando do seu. Só que no reino de Deus não é essa a lógica.
cada um fica no seu canto. Ainda que distantes e separados, a essência do reino de Deus é: eu preciso sentir falta dela. Eu preciso sentir falta dele. E se isso não acontece comigo, com você, há uma grande possibilidade de que o Espírito Santo que trabalha na igreja já não está mais trabalhando em nós. Porque uma coisa é o momento do culto. Uma coisa é o momento do culto. Outra coisa é a semana que se corre, de segunda até sábado, até próximo domingo. É outra coisa. Cada um vive a sua vida. Só que Deus está nos convidando aqui essa noite para que a gente permita o Espírito Santo abrir nossos olhos e que possamos olhar nos olhos de cada um dos nossos irmãos e pedir para o Senhor Espírito Santo: comove meu coração pelo meu irmão, quebra esse orgulho em mim, quebra esse egoísmo em mim, abre os meus olhos para que eu possa ver, tira esse coração de pedra e dá-me um coração de carne, um coração sensível. Permita-me, enche-me, como nós cantamos aqui hoje, enche-me, enche-me. E é impossível alguém cheio de Deus não se lembrar do outro. Afinal de contas, para que você quer ser cheio de Deus? Para que nós queremos ser cheios de Deus? Para que nós queremos ser batizados no Espírito Santo de Deus? Para que nós queremos dons espirituais? Afinal de contas, para que eu quero isso? Se nós não entendermos a essência do reino de Deus, a essência do Evangelho de Jesus Cristo, tudo isso não vai servir para nada. Para nada. O dom, o talento, tudo que faz perfeito não serve para nada. É o apóstolo Paulo que vai escrever e vai dizer o seguinte: existe um caminho mais excelente do que tudo isso. E qual é, Paulo? É o caminho do amor. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, porque ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse aos pobres, porque ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu pregasse bonito, ainda que eu cantasse bonito, ainda que eu fosse na igreja, ainda se eu não tiver amor, não vale de nada. A distância nos esfria. A distância nos esfria. A mídia está se esforçando de todos os meios para pregar que através da tecnologia você ainda pode se conectar, que através da tecnologia você ainda pode estar junto. O estar junto através de um aparelho celular, de um smartphone, o estar junto através de uma rede social é uma coisa. Outra coisa é o estar junto, sentado do lado. Poder tocar. Poder abraçar. Poder sentir o calor humano. Eu acho que Jesus ia ficar doente nesse negócio nosso aqui de pandemia. Porque Jesus não parava quieto em lugar nenhum. Eu imagino chegar os governantes e falar: Jesus, lá para o seu ministério aí, porque está em pandemia agora, você fica andando por aí para pegar coronavírus. Jesus ia falar: rapaz, eu tenho uma missão maior. E quando a gente entende a missão que é maior, talvez falta isso em mim, em cada um de nós, não sei. Quando a gente entende que a missão é maior, a gente supera todos os desafios.
eu lembrei aqui agora dos enfermeiros. Os enfermeiros correm o risco, né, o tempo todo, mas se eles não estiverem lá, quem vai estar lá? Se não forem eles para receber os doentes lá, quem é que vai estar lá? Glória! Logo então, a missão é maior do que a própria vida. Porque se um médico pensar assim, eu não vou mais para o hospital, porque vai que eu pego esse negócio aí e passo para minha família, então eu nem vou mais, vou ficar em casa, os outros que morram. Entenda comigo o que o Evangelho prega. Entenda o que o Evangelho prega. A gente fala, eu vou adorar o meu Deus, eu vou para a minha igreja, eu vou cultuar, mas e os outros? Os outros que morram. Eu consegui vir, não consegui? Por que ele não veio? Eu me esforcei, por que ele não se esforçou? Então a lógica do reino de Deus, do Evangelho de Jesus é: precisamos dar as mãos um para o outro, para seguir firme no caminho, porque sozinho a gente não vai longe. Que dar as mãos, e de mãos dadas, superando os obstáculos, seguindo em frente. Foi por isso que Jesus falou assim: olha, eu vos dou um novo mandamento. E qual é, Jesus? Olha, foi dito que é para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não é? Eu dou um novo mandamento. E qual é, Jesus? Ame o teu próximo como eu te amo. Ame o teu próximo como eu te amo. Não é como você ama você mesmo, é como Jesus te ama. Muda de figura, muda de nível esse amor, porque o amor de Cristo, o amor com que Ele nos ama, é o amor incondicional, é o amor que não mede esforços, é o amor que está disposto a perdoar, é o amor que está disposto a sofrer junto, é o amor que está disposto, se você for passar pelo vale da sombra da morte, Ele diz, eu vou passar junto com você, porque eu sou o amor, eu tenho que estar presente contigo. É de mãos dadas, é nesse amor que a gente vai caminhando, e vai construindo. Vai caminhando e vai construindo uma vida espiritual com Deus. E nessa construção da nossa espiritualidade para com Deus, nós temos que pensar como estamos edificando essa construção. Qual que é o alicerce desta construção espiritual que eu estou construindo? Não sou nenhum expert em engenharia civil, mas todo mundo sabe que para construir, a base, o alicerce tem que ser firme, não é, irmãos? O que mais importa na construção é a base. É fundamental a base ser forte. Porque quando começar a construção, quando eu começar a levantar as paredes desse edifício, se a base não for forte o suficiente, ela vai ceder. E quando ela ceder, grande será a sua queda. Alguém vai passar e vai dizer, nossa, que construção bonita, nossa, que fachada bonita, lindo, parabéns para quem fez isso, que maravilha, que aparência mais bela. Só que não se vive de aparência. Repito e digo, não se vive de aparência. Alguns até tentam,
Alguns até tentam, mas não dura muito tempo. Porque uma hora, como diz o ditado, a casa cai. Uma hora a casa cai. E Deus nos trouxe aqui para dizer para a gente: em que estamos edificando a nossa casa? Qual tem sido o nosso alicerce, fundamento? Nesse tempo que estamos vivendo hoje, muita gente está perdendo a fé. Porque, como eu disse, a distância, ela esfria. Alguns dizem assim, usam do Salmo de Davi para dizer: a minha alma tem sede de Deus. Se eu perguntar aqui agora, quem tem sede de Deus aqui, todo mundo vai levantar a mão e dizer: eu tenho sede de Deus. Mas o que prova a minha sede por Deus não é como eu faço aqui dentro, é como eu faço lá fora. Não é como eu vivo aqui dentro, não é como eu oro aqui dentro, não é como eu canto aqui dentro, não é como eu prego aqui dentro, é como eu oro lá fora, é como eu canto lá fora, é como eu prego lá fora. Por quê? Quando deu a pandemia, no começo, disse fecha as igrejas, tudo, muita gente ficou: meu Deus, e agora? Fechou as igrejas. E agora? O que eu faço da minha vida? Para onde que eu vou? Como é que eu vou buscar a Deus? Como é que eu vou falar com Deus? Como é que eu vou adorar a Deus? Não tem mais igreja. Até que inventaram as lives. Aí os irmãos falaram: ufa, graças a Deus tem uma live agora para assistir. Quando na verdade a sede de muita gente não é por Deus. A sede de muita gente é pelo o sistema que envolve em nome de Deus. A sede é pelos mecanismos que a religião traz. Quer ver um exemplo? Uma é a experiência de um culto com música. Outra é a experiência de um culto sem música. Uma coisa é alguém pregando com fundo musical. Outra coisa é alguém pregando com fundo musical. As coisas mudam, se alteram, porque nós somos seres humanos, seres que têm emoções. As nossas emoções são alcançadas, são tocadas. Já observou que uma coisa é quando o culto, todo mundo está gritando, pulando. Outra coisa é o culto, todo mundo está quietinho. E tem quem olha e fala assim: todo mundo dando glória a Deus, só aquele irmão que está quieto. Por que ele não está dando glória a Deus? Está frio, está na carne, o culto pegando fogo e eu lá, zoião aberto, seco. Porque a gente se deixa levar, e a gente fala assim: poxa, o culto na igreja é tão mais gostoso que o culto em casa. Orar em casa é uma coisa, orar na igreja é outra coisa. Pregar na igreja é uma coisa, pregar em casa é outra coisa. Eu falo isso não generalizando, é que tem pessoas que dependem disso. Existem pessoas que dependem de microfone, senão o ministério dele não flui. Tem pessoas que dependem de uma oportunidade do culto do domingo, senão o ministério dele trava. Tem gente que depende de uma oportunidade no grupo de louvor, ou no grupo dos músicos, em alguma coisa, porque ele fala: ah, eu estou parado, não estou fazendo nada, eu estou travado. Ele para, porque ele depende de coisas. Logo então, qual que é a sede dessa pessoa? Porque se eu oro aqui com intensidade,
Em casa tem que ser a mesma coisa. Se eu canto aqui com intensidade, em casa tem que ser a mesma coisa. Se eu prego com intensidade, em casa, na rua ou com os amigos, tem que ser a mesma coisa. Ou então, nós seremos aquele tipo de gente de duas caras. Que no culto eu sou uma coisa, mas depois do culto eu sou outra coisa. Logo então, qual que é a nossa sede? Esperando só o domingo chegar para buscar a Deus. E Deus dizendo, e a segunda? E a terça? E a quarta? E a quinta? E a sexta? O sábado é só domingo. Ah, Senhor, mas tu sabe, né? Domingo é do Senhor, né? Qual que é a sua sede? Que o Espírito Santo gere sede em nós. Aleluia. Para que nós, durante toda a nossa vida, possamos estar ligados, pedindo, clamando, intercedendo, querendo estar perto, querendo estar próximo, dizendo: Espírito Santo me confronta, Espírito Santo me quebranta, me comove, me transforma. As pessoas no tempo agora, o tempo que se chama hoje, vão perdendo a fome, a sede, vão perdendo a fé. Cuidado para não perder a fé. Parece algo muito distante, mas cuidado para não perder a fé. Com o avanço da tecnologia, da medicina, da ciência, da inteligência humana, estamos caminhando por um mundo onde Deus não existe mais. Estamos caminhando para um mundo onde falar de Deus é coisa de louco. Porque afinal de contas, para que eu quero um Deus? Sendo que a medicina resolve tudo o que eu preciso. Sendo que a tecnologia resolve meus problemas. Para que eu quero Deus? Sendo que a inteligência, eu consigo resolver as minhas coisas. Estamos voltando para um tempo onde o ser humano estará no centro de tudo. Deus não existe mais. Por isso eu falo aqui para os seus ouvintes: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque não é o que você crê, é como você vive o que crê. O Evangelho de Jesus não se limita à crença. O Evangelho de Jesus é prática de vida. Eu aprendo, pratico. Eu aprendo e pratico. Não é um cursinho que a gente participa e aprende as teorias e só, e agora eu vou para o céu, nada disso. É um ensino para a vida. É para eu acordar na segunda-feira e falar: olha, ontem eu aprendi uma coisa que dá para aplicar já hoje. Olha, eu estou numa situação aqui que agora, o que eu faço agora? Como você já estudou, já aprendeu, você vai buscar lá no seu subconsciente, tem que fazer assim. Você vai lembrar da palavra de Deus. O Espírito Santo vai te fazer lembrar, e você vai agir daquele jeito, e vai pronunciar palavras, porque você se encheu daquilo. Não é só apenas dizer: Senhor, eu te amo. Isso não comove Deus. Isso para Deus é bonitinho, tá? Mas não comove Deus. O que comove Deus é um coração quebrantado diante dele. Diz o salmista que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Deus não vira as costas, Deus não fecha os olhos, Deus não cruza os braços, Deus não rejeita. Um coração quebrantado que diz para ele: Tu és o meu Deus,
Tu és o meu Senhor e a minha vida está debaixo das tuas mãos. Mas aquele que pratica, que faz, que vive, que experimenta, que participa, porque o reino de Deus já está acontecendo, irmãos, e Deus nos convida para participar do que já está acontecendo. Não seja um mero espectador, não, vem participar também. Porque o reino de Deus não acontece só aqui no altar, não. O reino de Deus acontece na vida, num todo. Participe. Seja mais um personagem do reino de Deus. Não fique na plateia apenas ouvindo e aprendendo. Põe em prática. Por quê? Porque Jesus vai dizer: aqueles que ouvem as minhas palavras e põem em prática são aqueles que estão construindo a sua espiritualidade na rocha firme. Aqueles que escutam as minhas palavras e as vivenciam no seu dia a dia são aqueles que estão construindo uma casa firme. Por quê, Jesus? Porque vai chegar a hora que a pandemia vai chegar. Ninguém esperava a pandemia chegar, ela veio. E pode ser que venha algo pior ainda. Pior ainda. Que até nos impossibilite de sair mais de casa. Fala, agora é proibido sair de casa. E aí? E agora é proibido usar a internet. E aí? Como assistir as lives da GV? Sem internet. É proibido usar a Bíblia. E aí? É proibido falar em nome de Jesus aqui no Brasil. E aí? Como é que faz agora? Como é que você construiu a sua casa? Sobre a rocha firme ou sobre a areia? Quando chegar a hora que a chuva descer, o vento soprar, aí a gente vê quem fica. Eu quero ser um daqueles que fica. Quantos querem ficar comigo? É a história dos 3 quartinhos, né? O mal sopra, a casa é de palha, a casa vai para o chão. Ele sopra de novo. A casa agora é de quê? É de madeira. Quando faz a casa de tijolo, a última, né? Firme. O lobo sopra, perde o fôlego, fica sem ar. O lobo está soprando, a casa nem se mexe, a casa não vacila, a casa permanece. Quem está dentro da casa diz: pode soprar, lobo, pode soprar, lobo, porque eu estou firmado na rocha que é Jesus Cristo. A minha casa não vai cair. Não cai. Casa na rocha não cai. Aleluia. Não cai. É tempo de alcançar maturidade espiritual, igreja. Maturidade espiritual. Porque vai ter hora que o pastor não vai poder estar junto com você. Vai ter hora que os obreiros não vão poder te atender. E aí é você e Deus. É você e o seu deserto. É você e a sua situação. É tempo de criar maturidade com Deus. É tempo de nutrir a fé. Alimentar a fé. Para não perdê-la. Aleluia. Porque frustrações virão, vai. Perdas virão, vão. Mas quem tem a fé no Cristo vai permanecer nele. Aleluia. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a minha fé nele.
últimos dias, muitos se apostatarão da fé. Muitos se apostatarão da fé. Vão deixar a fé de lado. A fé está se esvaindo. A fé está se esvaindo. E Deus nos convida hoje para, se você ainda não começou, comece agora a estabelecer a sua espiritualidade com Deus no lugar firme. O lugar firme da palavra de Deus. Não viva de miojo. Miojo não dá sustância nenhuma. Tem que ter comida que dá sustância. Tem que ter alimento sólido, forte. Tem que ter nutrientes, vitamina boa, senão não vai ficar de pé. Tem que comer comida boa. E comida boa não é comida que dá com muita gordura, não é comida muito salgada, é comida com muito nutriente, para não ficar inchado, mas ficar saudável. É tempo de nutrir a fé, alimentar a fé, para não perdê-la. Como eu faço isso? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como eu faço isso? Cantando louvores a Deus, louvores para Deus. Não é louvores para mim. Abre a minha porta, me abençoa, faz um milagre em mim. Não, não, não. É louvores para Deus, dizendo quem Ele é. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és Senhor dos céus e da terra, Tu és o Rei dos reis. Louvores para Deus. Como alimenta a minha fé? Trazendo à memória aquilo que me traz esperança. Trazendo à memória o que traz esperança. Por gentileza, fique de pé comigo, por favor. Glórias a Deus. Eu tenho percebido, não sei se só eu, mas a gente deve ter percebido também isso. Eu tenho percebido que está chegando um tempo. Está chegando um tempo em que cumprir-se-á o que diz a palavra de Deus: o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está chegando. Daí eu não tenho que escorar em ninguém. Escorar em ninguém. Eu tenho que estar pronto para esse momento. Para, se preciso for, eu estender a mão para alguém que está caindo. Vem cá, eu te ajudo a levantar. Porque os fortes ajudam os fracos. É tempo de nutrir a fé. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Nessa oração, não peça nada a Deus a não ser: aumenta-nos a fé, Senhor. Trabalha na minha fé, Senhor. Me ajuda a construir uma casa num ambiente sólido, firme, para que eu não perca a minha fé. Colossenses capítulo de número 3. Com os olhos fechados, preste atenção, só escute. Feche os teus olhos, só escute isso. Colossenses 2, versículo 6. Assim como vocês acolheram Cristo Jesus, o Senhor, assim continuai caminhando com Ele. Continuai enraizados nele,
edificados sobre ele, firmes na fé, tal qual vos foi ensinada, transbordando em ação de graças. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Nós queremos aprofundar nossas raízes, Senhor. Nós queremos fortalecer a nossa fé em Ti, Pai, para não viver de momentos, para não viver de emoção, mas ter uma fé convicta no caráter do Senhor, ter uma fé convicta nas Tuas promessas, ter uma fé convicta em quem Tu és, Senhor. Fortalece a nossa fé nessa noite, Pai eterno. Ajude a cada um de nós a permanecer. Ajude-nos a permanecer, Senhor. Os dias são maus, os tempos são difíceis, mas, Senhor, derrame sobre nós uma unção tão poderosa, tão forte, que nos possibilite ficar de pé e ajudar aquele que está caído, e ajudar aquele que já caiu. Nos ajuda, Senhor, a ser um agente do Senhor nesse tempo presente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, nossa pedida, em nome de Jesus.